Olá, boa tarde. Estamos começando agora mais um programa Tema Jurídico, o novo canal de comunicação do curso de Direito da Facisa. No debate de hoje, vamos discutir sobre as novas regras para a disputa eleitoral de 2012. Foram convidados para esta conversa o juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e professor do curso de Direito da Facisa, Breno Vanderlei, e o advogado e professor do curso de Direito da UFPB, Marcelo Weick. Boa tarde, professores. Obrigado pela presença dos senhores aqui no nosso programa Tema Jurídico. A Justiça Eleitoral publicou no YouTube uma reportagem sobre as novas regras para as eleições de 2012. A gente reproduz agora a matéria. Nas eleições de 2012, para conseguir a certidão de quitação eleitoral e o registro de candidatura necessário para concorrer às eleições, o candidato é obrigado a estar com as contas eleitorais aprovadas. Até as últimas eleições, a exigência era apenas que ele tivesse apresentado as contas. A maioria dos ministros também decidiu não estabelecer o tempo de impedimento para o candidato com contas desaprovadas conseguir a quitação eleitoral. Esse período será analisado caso a caso. Pela norma anterior, o candidato ficaria impedido de receber a quitação durante todo o curso do mandato ao qual concorreu. Outra alteração foi proposta pelo ministro Marco Aurélio. A mudança foi necessária para que os candidatos não sejam prejudicados pela possibilidade de as contas não serem analisadas antes da diplomação, o que é responsabilidade dos tribunais e não dos candidatos. Quanto às datas para a prestação de contas de campanha, fica assim. Nos municípios em que houver apenas primeiro turno, os candidatos, partidos e comitês financeiros deverão enviar até o dia 6 de novembro de 2012 a prestação com a movimentação financeira referente ao primeiro turno. Aqueles que concorrerem ao segundo turno deverão apresentar as contas referentes aos 2 turnos até o dia 27 de novembro de 2012. A resolução também prevê as punições que serão aplicadas no caso de o candidato gastar mais que o limite estabelecido pelo partido, além do pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. O candidato também poderá responder por abuso de poder econômico. Também foi aprovada a exigência de requerimento do registro de candidatura ou do comitê financeiro para o início da arrecadação de recursos. Além disso, é necessário ter CNPJ e conta bancária específica para a movimentação financeira de campanha. A norma especifica ainda as regras para as doações, inclusive pela internet, feitas por pessoas físicas e jurídicas. O doador deve estar identificado por meio de CPF ou CNPJ. Todas as demais resoluções que vão nortear as eleições de outubro foram aprovadas ainda em 2011. Muitas novidades para a eleição 2012, não é isso, professores? As regras chegaram em cima da hora, professor Breno? Eu acho que, de uma certa forma, havia muitos candidatos que já esperavam, né, que as regras fossem alteradas. Mas acredito que foram trazidas em tempo hábil, ainda que os partidos se preparem. Afinal de contas, já há uma preparação dos partidos políticos e dos candidatos com relação a essa questão de prestação de contas. Então, acho que ainda chega em tempo hábil e é uma medida extremamente importante para o aperfeiçoamento da democracia. E agora perguntando para o professor Weick. Professor, um dos pontos de destaque aprovado na última resolução que vai nortear as eleições municipais de outubro é justamente isso que o professor Breno falou agora há pouco, que trata da prestação de contas. No panorama geral, a nova regra obrigou mudança de planos e muito trabalho para tentar reverter as decisões judiciais, na sua opinião? Olha, primeiro eu entendo que a decisão do TSE foi um verdadeiro absurdo. Absurdo por quê? Porque nunca houve essa exigência de quitação eleitoral quando há negativa de prestação de contas. Então, o TSE, mais uma vez, atua de maneira incorreta, porque você cria uma insegurança jurídica tremenda. Já fez uma vez com relação, quando quis aplicar imediatamente a questão da ficha limpa, e está tendo o mesmo equívoco agora, nesse instante, quando quer aplicar através de resolução, uma coisa que não existe nem na lei
9.504, que regula as eleições no Brasil, muito menos na nova Lei 135, a Lei Complementar de Inelegibilidade. E eu acredito mais, eu ouso a dizer que eu acho que uma perspectiva de curto prazo, o TSE vai rever esse entendimento ainda em termos de própria mudança da resolução que foi apresentada aí nesse vídeo do YouTube. Professor Breno, o senhor concorda? Eu tenho algumas divergências com relação ao professor Weick, com relação a isso. Acho que a medida é necessária, porque de uma certa forma vai impedir que alguns candidatos se utilizem de uma forma desregrada do poder político e possam dessa forma utilizar dinheiro na compra de votos. Acho que é um mecanismo que os tribunais têm entendido necessários para evitar essa prática, que infelizmente ainda existe no país e que faz parte de alguns maus candidatos, pessoas mal intencionadas. Professor, é papel da Justiça legislar? Eu não digo que é um papel da Justiça legislar, mas eu acho que é um papel da Justiça atuar naquele instante em que a legislação está vaga, e naquele instante em que a legislação necessita de um complemento. Professor, as regras com relação aos gastos e financiamento de campanha estão mais rigorosas, ao seu ver? Acredito que sim. Acredito que, para você ver, com a alteração das normas, né, a resolução 23.376, que traz essas modificações, né, agora vai ser permitido, por exemplo, as doações, mas as doações são bastante fiscalizadas, né, inclusive é permitido doações pela internet, nos sites dos candidatos, mas todas as doações deverão ser devidamente identificadas, assim como os gastos também pelos candidatos deverão ser identificados. Isso nos traz uma amostra, uma perspectiva de que há um rigor bem maior naquilo que diz respeito ao dinheiro gasto pelos candidatos nas eleições, né? O que pode e o que não pode se configurar como abuso de poder econômico. E agora vamos interagir com os alunos. Qual a punição para quem gasta mais do que o declarado pelo partido? Professor Weick? Bom, na verdade é o seguinte, para quem gasta mais do que é permitido, ou quem também recebe o que é ilegal, você tem um instrumento previsto na Lei 9.504, que é o artigo 30A, que trata do chamado gasto, receita ilícita de campanha. Ou seja, o partido político, o candidato ou o Ministério Público Eleitoral que detectar essa situação, ele tem que entrar com uma ação de investigação judicial eleitoral para questionar a questão do gasto ou da receita ilícita. Qual é a consequência? Você tem primeiro a possibilidade de perda do mandato, ou cassação do mandato, ou a perda do diploma, ou a cassação do mandato, e por sua vez também a declaração de inelegibilidade, que hoje com a Lei 135, a Lei Complementar, vai tratar de uma inelegibilidade de 8 anos, né? Ou seja, essas são as punições, a perda do diploma e a cassação do mandato, e também a questão da inelegibilidade, e pode haver também a possibilidade de multa, ou seja, uma terceira punição em relação a esse tema. Professor Weick, também com relação às pesquisas eleitorais, elas precisarão seguir novas regras? Qual o principal impacto das mudanças, ao seu ver? Olha, eu sou um tanto crítico nas resoluções do TSE. Eu acho que, por exemplo, se criou agora, na verdade, uma reprodução do que aconteceu em 2010, agora em 2012, uma tentativa de melhor organização das pesquisas eleitorais. O fato, e aí que é importante, o fato é que o TSE se preocupa apenas com a questão formal das pesquisas, ou seja, vai exigir o cadastramento num sistema nacional de pesquisas eleitorais, você vai ter que ter cumprimento de CNPJ, apresentação de registro 5 dias antes da divulgação, tudo bem. Só que o grande problema, que aí é o ponto fundamental, de quem trabalha com um pouco de estatística, vai ver o seguinte, o problema não está muitas vezes na ausência do registro. O registro, ele geralmente acontece, em 99% das situações, o registro acontece perante a Justiça Eleitoral. O grande problema é como se faz a pesquisa. Ou seja, o TSE, embora seja rigoroso na formalização do registro, ele não entra no mérito da pesquisa, e aí eu explico a vocês. Principalmente a questão da definição do plano amostral, da amostragem. Porque, por exemplo, para você definir uma pesquisa e se a pesquisa ser correta, você tem que pegar o universo populacional e fazer a distribuição desse universo populacional em cima dos bairros, por exemplo, de um município. Se você tem um bairro mais populoso e tira uma amostra menor desse bairro populoso, o resultado final da pesquisa ele é equivocado. Então, o grande problema que o TSE não enfrentou ainda é essa discussão de mérito da pesquisa. Isso ela não entra. Então, ela vai dar qual vai ser a punição, por exemplo? Você não registrar, tem multa, né? Mas se você registrar,
e a pesquisa tiver um erro de plano amostral, você não vai ser penalizado por isso. No máximo que pode acontecer, mas aí já não é no campo do direito eleitoral propriamente dito, mas sim no campo do direito penal eleitoral, que na hipótese de fraude na pesquisa, você tem a possibilidade de punição de 6 meses a 1 ano ao infrator. Mas do ponto de vista vamos dizer assim, uma pesquisa fraudulenta e o impacto dessa pesquisa fraudulenta no resultado das eleições, isso o TSE não enfrenta e não vai atuar. E o debate está só começando. A gente vai para o intervalo e na volta a discussão será sobre a lei da ficha limpa. Aguarde.